Voltamos com o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova e o meu convidado desse bloco é designer e proprietário da Agência Católica de Comunicação RISE. Conversaremos sobre criatividade católica com Jamerson Vieira. Seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui. Prazer é meu, Márcio. Muito obrigado pelo convite. Falar sobre criatividade é sempre muito bom, é interessante, é divertido, mas com essa particularidade ficou mais curioso ainda. Não é? Vamos bater um papinho, então. O que é a criatividade católica? Qual a base da criatividade católica, Jamerson? Bom, a criatividade católica hoje, as pessoas têm uma visão de que criatividade católica é só para criar arte. E a definição de criatividade católica não é bem essa. A gente tem que ter a criatividade como algo palpável dentro da igreja. Então, assim, as artes são bonitas, elas estão aí, o material publicitário está aí, o mercado católico hoje é muito movimentado, graças a Deus. Só que a criatividade católica não deve ser só isso. Uhum. Ela tem que abranger toda a igreja nas soluções das paróquias, nas soluções internas, nas paróquias, nos grupos de oração, nas comunidades. Então, a criatividade católica ela engloba toda a questão da igreja em resolução de problema. Inclusive porque você pode ter várias atividades, você pode ter até mesmo um dinamismo sem criatividade ou com pouquíssima criatividade. Então, eu já fiz essa experiência, já fui em paróquias, como você acabou de dizer, né? Pegando o seu exemplo, em que você chega lá, a celebração tem um monte de coisas inseridas nela, inclusive peças teatrais, mas todo mundo já espera aquilo. Exatamente. Nossa, agora é a hora do teatro, não é? E tá demorando. Exatamente. E a peça é sempre aquela mesma coisa, né? Aquela interpretação. Então você vê, teve até iniciativa, teve algo de diferente, teve algum dinamismo, mas não teve link com as pessoas porque faltou criatividade. Exatamente. Não foi algo que impactou, não é? Na verdade, ele não resolveu o problema que ali estava, né? Uma coisa que eu costumo brincar muito, e até virou um post no Facebook, e aí viralizou, é aquela famosa dinâmica do olha pro irmão que está do seu lado. E aí o pessoal começou a comentar, porque assim, não é uma coisa que não dê resultado, mas talvez uma outra dinâmica daria mais resultado, uma dinâmica mais criativa, uma dinâmica voltada para aquele evento. Não a mesma que é aplicada em todo lugar. Você pensou em alguma para essa ocasião específica? Porque normalmente fazem isso para poder chamar a atenção, né? Sim, o povo já está cansado, já está saturado, tem gente dormindo. Aí, olha para o seu irmão que está do seu lado. O que você pensou como alternativa para isso? Então, para isso em específico não, porque eu costumo estudar muito o que vem, por exemplo, é um retiro de avivamento, então vamos pensar alguma coisa para aquele tipo de público. É um retiro mais formal, sei lá, de senhoras que vão participar de um evento, aí a gente vê um jeito que aquelas pessoas não se sintam, sei lá, de repente ficam envergonhadas de fazer um tipo de atividade. Então, assim, o que eu costumo dizer que a criatividade... Tem gente que não gosta disso aí, não. Exatamente. Ficar olhando para o outro. Exatamente. Tem gente que tem vergonha mesmo. Estabelecendo link com uma pessoa que não conhece, né? Exatamente. Tem gente que é extremamente envergonhada e vai na igreja tentando se enturmar, mas que aquele momento ali não é o momento ainda inicial. Eu tenho um amigo lá em Goiânia que ele diz assim, olha, eu vou lá na tua pregação lá, mas se você for fazer aquela dinâmica de colocar a mão na pessoa que está do lado, você já me avisa que eu não vou, eu não gosto daquele negócio. Exatamente. Então a gente tem que respeitar nessas diferentes sensibilidades e dá para suprir essa lacuna com criatividade. Sim, sim. O que eu costumo dizer de criatividade é que você tem que carregar muita bagagem para poder ser criativo. Então, assim, eu sou jovem, tenho 25 anos, mas eu tenho que entender desde do pessoal mais antigo, da igreja mais tradicional, até a renovação. Então eu tenho que estudar muito para ser criativo na hora certa. Então não adianta, eu sou da renovação carismática, e aí eu vou numa comunidade mais tradicional e eu vou querer lá orar em línguas e fazer... Não dá. Você tem que saber onde você está chegando e você tem que estudar aquele lugar primeiro. Então o Espírito sopra onde quer, mas também a gente tem que ter prudência naquilo que a gente faz. Claro. Tem que contar com os atributos humanos para ele agir, né? Exatamente. Santo Agostinho ele tem uma frase que ela é aplicável em várias circunstâncias, que ele diz que a graça supõe a natureza. Não é? Deus, para agir, precisa dos elementos necessários naquele ser humano. Sim, sim. Não é?
Não dá para poder fazer uma pregação através de um pregador que não tem língua. O camarada tem que ter língua para poder pregar. Exatamente. Eu vou arriscar aqui, porque eu já vi gente fazer cada coisa, mas precisa ter dedos, né, e mãos para tocar um violão. Não dá para inspirar uma pessoa para uma canção se ela não tem os meios para poder fazer aquela composição. E o que você está dizendo aí é que para o Espírito Santo usar uma pessoa na criatividade, ela tem que ter conteúdo à disposição. E para isso ela precisa estudar. Sim, sim. Na verdade, tem que estar preparado, né? Existe muito aquela frase, mas eu não estou preparado. Quando as pessoas perguntam, e aí, está preparado? Não sei. Você tem que estar preparado sempre. Por mais que você não esteja, você tem que estar preparado. Então, acho que assim, a igreja vive assim, e nós também temos que viver assim. Inclusive porque as melhores oportunidades às vezes surgem quando você não está esperando, né? Exatamente. Se você não estiver preparado, você vai perder a chance. Exatamente. Agora, por que trabalhar com o tema criatividade? Então, o tema criatividade, ele é um tema que as pessoas têm muito preconceito. Por quê? A criatividade em si, o termo criatividade gera um bloqueio nas pessoas de criar algo novo. Eu tenho sempre que criar, tem aquele peso da palavra criação. E aí, dentro da criatividade católica, dentro da nossa fé, a gente já quebra isso dizendo que só Deus é o Criador. Então, assim, você não vai criar nada. Deus já criou tudo, a natureza está aí, você vai pegar as coisas da natureza e vai transformar. Então, assim, eu gosto muito de um conto que o pessoal fala da criação da roda. E aí eu pergunto, será que o homem realmente criou a roda? Será que o homem primitivo não observou as plantas, a natureza? Será que ele não viu as rochas que caíam dos penhascos, as frutas que caíam das árvores e ali as frutas rolavam? Será que ele não usou aquela natureza e trouxe para a vida dele, gerando um benefício? É uma observação muito simples, mas criativa e que gera resultado. Então a criatividade, as pessoas têm muito bloqueio em relação a isso, mas a criatividade nada mais é do que observar e transformar os problemas do dia a dia. Né? Na sua opinião, o cristão é criativo? O cristão é criativo até certo ponto. Por quê? Quando a gente diz aqui cristão, viu, gente? É dentro das realidades cristãs, porque hoje num país católico, graças a Deus, não é? E de maioria católica, e aqueles que não são católicos, muitos são evangélicos, são cristãos. Sim. Então, quando você pega os grandes artistas, os grandes criativos do Brasil, são cristãos, mas às vezes não estão empregando esse talento dentro das coisas próprias do cristianismo. Então, quando a gente fala aqui do cristão criativo, é nessa dimensão, né? Por favor. Infelizmente, existe um mercado bom de criatividade católica e cristã no Brasil, porém existem muitos criativos cristãos que estão no meio secular. Então, eles, entre aspas, eles fazem trabalhos freelancers ou até para o grupo local, para a paróquia local, sem cobrar nada, sendo que eles poderiam se profissionalizar e ali gerar uma agência católica, uma agência cristã. Então, infelizmente, ainda existe um pouco de bloqueio em relação a isso. E existe um mercado, existe uma necessidade. Inclusive, algumas paróquias, por falta de conhecimento ou por falta de qualidade de algumas agências católicas, procuram agências seculares para executar trabalhos, para realizar treinamentos e tudo mais. Então, existe o mercado está aí, está aquecido, e existem os profissionais. Falta só o casamento de tem uma ideia também de que tudo aquilo que a gente vai fazer para Deus precisa ser de graça, não é? Então, a generosidade, a gratuidade tem que estar no coração de todo mundo, Sim. não é? Mas o profissional, o criativo, também precisa comer. Não é? Exatamente. Então, se você não subsidia o trabalho deste jovem, deste homem, desta moça, não é, que quer se dedicar à arte cristã, à arte católica, ele vai ter que estar sempre dividido entre o trabalho do seu sustento, não é, e ali o seu hobby, em que ele vai oferecer alguma coisa no universo da evangelização. Só que ele nunca vai poder se especializar como poderia se esse trabalho fosse reconhecido e remunerado. Não é? Exatamente. Então, um pouco é isso também que você está dizendo. E gera um desgaste na pessoa, no criativo, muito grande. Porque ele se desdobra no horário comercial para fazer o trabalho, trazer o pão de cada dia para casa, e ainda tem que se doar gratuitamente, ou às vezes
remuneradamente para o mercado da igreja, né? Aham. Então, geralmente, o criativo católico é uma pessoa que se desdobra mesmo. Qual o diferencial da criatividade católica, Jamerson? Então, a criatividade católica, eu tenho uma visão de criatividade católica e criatividade secular. Uhum. A criatividade secular, ela existe muita concorrência, uma concorrência geralmente desleal. Por quê? A criatividade, eu acredito muito na colaboração entre pessoas. Uhum. A criatividade secular, ela não prega isso. O que eles fazem? Ah, eu criei alguma coisa nova. Isso é segredo meu, vai ficar para mim, é minha fonte de renda, não sei. É. Isso aqui tá travado comigo e ninguém sabe. Até alguém descobrir e disponibilizar. Isso acontece muito hoje. Acontece no mercado também. A criatividade católica, ela tem que ter a base cristã, que é a de divisão, de contribuição. Então, o criativo católico, ele não pode ser egoísta. Uhum. De jeito nenhum. Ah, descobri um efeito novo, sei lá, descobri qualquer coisa nova, compartilha com os irmãos. Existe hoje uma rede de criativos católicos muito boa e que se falam, trocam ideias e tudo mais. Eu tenho contato de várias agências e a gente não se trata como concorrente. A gente se trata como amigo, inclusive na agência que eu trabalho hoje, não posso pegar tal trabalho, eu indico para outra agência e isso é super natural. Então não deve haver esse egoísmo dentro do meio católico. Eu acho que essa é a diferença. Na criatividade católica a gente tem que viver aquilo que a gente prega na igreja. E fazendo essa dinâmica que vocês fazem, de repartir muitas vezes até clientes, tem cliente para todo mundo? Tem. Graças a Deus tem. Hoje as agências estão super bombadas, as agências católicas. Uhum. Infelizmente existe esse tipo de cliente que, mas você trabalha na igreja, você está comercializando a fé. E aí a gente tem que retomar, falar, olha, eu tenho conta para pagar, eu tenho a internet, tenho escritório, tenho... Você não está comercializando a fé, você está comercializando o seu suor, o seu tempo, não é? Exatamente. A sua inteligência, a sua criatividade, não é? Porque é um trabalho, é um serviço, Sim, não é? que se está prestando. Exatamente. A gente tem que fazer aqui, gente, uma separação, né? Porque, como eu dizia aqui para o Jamerson, em matéria de colaboração eclesial, tem que haver generosidade. Mas a gente também tem que olhar o outro lado, que é da pessoa que está vivendo daquilo. Ela está trabalhando. Não tem uma palavra que diz que o trabalhador tem direito ao seu salário, tem direito ao seu sustento? Agora, é claro que a gente também conjuga esse serviço prestado dentro da igreja com outros valores, que é o da modéstia, não é? Que é o do desprendimento. Exatamente. Então, você querer entrar nesse universo para poder explorar uma comunidade, está no lugar errado. Exatamente. Né? Então, pega outra trilha, vai fazer carreira em outro lugar, vai ser rico em outro lugar. Agora, todos os dias ali você tem direito de crescer, inclusive financeiramente, fazendo um bom trabalho, levando uma boa palavra. Tantas agências aí motivadas a levar uma notícia que só desagrega, só faz mal, né? Por que a gente não vai ter uma boa agência levando uma palavra do bem? Sim, sim. É exatamente isso que você falou. Às vezes você tem que se desprender dos valores materiais. A gente tem que cobrar, óbvio, mas a gente não cobra aquele valor que é cobrado no mercado. Sim, eu falo pela minha agência, não posso falar pelas outras. Então eu cobro um valor abaixo porque eu vivi em comunidades católicas e eu sei a realidade. Eu sei o quanto que é difícil juntar cada real. Acho que você da Canção Nova difícil, claro. sabe que ali suado. O mês a mês, cada centavo, cada real é difícil. Então assim, você não pode explorar a boa fé das pessoas, né? Com certeza. Tem alguma técnica, um segredo, um caminho para você se tornar mais criativo e mais rápido? Sim. Dentre os meus estudos que eu tenho feito, tem um que eu acho sensacional, que é nada mais, nada menos de você tratar o seu cérebro como se fosse um computador. Então, assim, quanto maior quantidade de informação você jogar dentro do seu computador, maior vai ser o repertório de produtos que você tem ali naquele computador. Então, quanto mais informação a gente mandar para dentro da cachola, maior será a quantidade de saídas que aquele computador ou aquele cérebro vai gerar. Então, assim, as pessoas julgam muito que, para eu ter conhecimento criativo, eu preciso estudar só a criatividade. Não. Para você ter insights criativos, você precisa saber de tudo. Eu nunca pesquei. Pô, eu vou ler uma revista de pescaria só para ver como é que é. Vou ver como que os caras tratam os peixes, como que eles tratam as iscas. Eu não vou usar aquilo agora, mas daqui a 5, 10 anos,
esse estudo que eu tive hoje pode se conectar com um outro e aí eu gero um insight criativo. Então, criativo tem que ser um curioso. Exatamente. Tem que ter vontade de aprender. Essa é a chave. Eu costumo dizer que a criatividade, a curiosidade é a fonte da criatividade. Muito bem. Então, assim, você tem que ser extremamente curioso com tudo. Então, assim, não gosto de ler, sei lá, revista feminina, revista de adolescente. Leia, porque um dia você pode ter que criar uma peça para um grupo de jovens. E aí, o que os jovens estão vendo hoje em dia? Você vai copiar o que as revistas estão fazendo? Não, eu vou pegar o que eles estão trabalhando e vou transformar aquilo para a igreja. Então, ali, o tipo de linguagem, as cores, o que os jovens gostam, a gente vai usar aquilo para atrair jovens para a igreja. Então, acho que eu estou no caminho, viu? Porque, para mim, se tiver um seminário de como tosquear a ovelha e eu tiver disponibilidade, eu vou lá assistir, porque eu gosto de aprender as coisas. E muita gente diz assim, pô, mas você vai fazer esse curso, você vai participar dessa aula, no que isso vai te trazer resultados? Agora, nada. Às vezes, não é simplesmente para você tirar resultado de algo. Mas o fato de você aprender algo diferente já é um benefício. Sim. Não é? Você já cresce, você já expande seus horizontes, expande a sua inteligência. E interessante, né? Quando você menos espera, aquele conhecimento te é útil numa coisa que você nem imaginava, né? Exatamente. Existe uma teoria de Steve Jobs que ele fala da conexão de pontos. Que nada mais é do que você pegar, que é isso que eu te falei agora, pegar um ponto e conectar com outro. Um exemplo claro de conexão de pontos que foi feito por ele é o iPhone. Ele pegou vários produtos que já existiam, um exemplo, o Walkman, o BlackBerry também, era um smartphone. Câmera fotográfica, internet, calendário, um monte de produtos, e ele fez um produto genial e a gente utiliza até hoje. Então, assim, ele fez algo genial? Fez. Mas ele só agregou coisas que já existiam. Exatamente. Então, é essa conexão de pontos que eu acho que a gente tem que fazer. Coisas de fora da igreja também. Uma coisa tão óbvia, né? Mas ninguém fez, né? Exatamente. Foi ele. Exatamente. A criatividade é simplicidade, na verdade, né? É pegar 2 pontos, ou 2 ou mais pontos e solucionar um problema. É difícil ser simples. Né? Ser complicado é a coisa mais fácil que existe. Tanto que tem tanta gente complicada, né? Porque é fácil ser complicado. Agora, ser simples não é fácil, né? Simples é simples, não é fácil. Às vezes a gente tem uma coisa simples, quando você pega um mandamento lá da Sagrada Escritura que diz assim, não roubar. É simples. Até uma criança entende. Mas você vai explicar para algumas pessoas, é difícil de viver, não é? Ainda mais se a pessoa é mal orientada, já tem uma prática assim na vida. Então, ser simples é diferente de ser fácil. Então, você chegar numa coisa simples exige muito trabalho. Você que trabalha com criatividade, você sabe disso. Para você elaborar um produto, para ele ter comunicação, objetividade, simplicidade, tem que ter, muito suor, não tem? É o que eu chamo aquilo de traduzir o briefing. Traduzir o briefing é pegar 3 páginas de briefing de um produto ou de alguma coisa e traduzir em uma pequena peça, às vezes até em uma imagem só. Então, você pegar todos os sentidos que tem por trás daquilo ali e colocar em uma única peça. Uma frase. Exatamente. É difícil, mas quando você vê ali pronto, é sensacional. É gratificante, Nossa, né? é muito bom. A criatividade é abstrata, Jamerson? Não, eu não acredito que a criatividade seja abstrata. As pessoas, como eu te falei, têm essa ideia de que criatividade é algo que não é para mim, ou é algo que é um dom, porque dom você não vê. Então, você vê quando é um músico, alguma coisa, mas o dom mesmo você não vê. Então, o pessoal acha que criatividade é um dom, e na verdade não é um dom, é fruto de muito trabalho, de muito estudo, de muita busca e fruto de trabalho duro mesmo, não tem outra palavra. Quando as pessoas falam de criatividade... Tem que se aplicar. As pessoas têm aquela visão de criativo, aquele criativo com roupas coloridas, com um jeito de andar meio diferente, mas na verdade o criativo, eu acho que criatividade tem diferença com estilo. Estilo de vida é uma coisa, estilo publicitário de ser e tal. Criativo, ele tem que ser muito disciplinado e tem que trabalhar muito para conseguir ser criativo. Então, às vezes, e isso também a criatividade católica é um diferencial. Porque
o conhecimento você consegue buscar na criatividade secular. Só que na criatividade católica, nós católicos já temos uma rotina de disciplina bem grande. Então a gente está um salto à frente da criatividade secular. Então quando a gente fala em disciplina, a gente tem que confessar-se ao menos uma vez ao ano. Claro que a gente confessa mais vezes, mas a gente tem que ir na missa todo domingo, as crianças têm que frequentar a catequese. Então tem que ser fiel no matrimônio. Então a disciplina na vida católica está mais presente do que na vida secular. Então a gente segue isso à risca e consegue se... E também tem limitações, não é? Você não pode fazer o que quiser com a mensagem. Inclusive porque muitas vezes você trabalha com uma mensagem sagrada. Ela não pode ser duvidosa, ela não pode dar margem para um erro. Então é mais exigente, eu penso. Sim, bem mais exigente e com muito maior rigidez. Não no quesito de, vou te cortar aqui. Não, você tem que ter uma base de ensino. Você tem que ser um católico que vive a fé diariamente. Não adianta, é o que eu falo para os meus amigos. Às vezes, as paróquias mandam para agências seculares e vem uma peça super bonita, mas não vem com a mensagem, com a essência católica que deveria vir. Então, a gente vê peças com o Santíssimo Sacramento transparente, sem nada no Santíssimo. Então, tem coisas assim que a gente olha. Quem vive a fé jamais vai deixar passar aquilo. Mas para quem é secular, infelizmente deixa passar, porque para ele não tem aquela vivência, né? Não sabe o que é importante ali, né? Exatamente. Poderia tirar tudo, menos o Jesus sacramentado. Exatamente. E foi exatamente o que a pessoa o que foi tirado. Exatamente. Para você, qual seria a melhor definição de criatividade? Que a gente falou tanto dela aqui, não é? Para mim, a melhor definição é solucionar problemas. A criatividade nada mais é do que você pegar um problema e solucionar com a sua vivência. Então, temos um problema em trazer jovens? Vamos estudar como trazer jovens e vamos ter uma ideia criativa para solucionar aquilo. Temos um problema de motivar os casais a participarem da paróquia? Vamos estudar o que os casais da paróquia costumam fazer, o que eles gostam, e aí a gente traz aquilo para a igreja e chama os casais. Então, são vários insights que a gente tem com base em estudo para ser criativo. Uma das coisas mais básicas é perguntar, né? Exatamente. Monta-se um retiro para os casais e ninguém pergunta o que eles querem, o que eles precisam. Às vezes você vê, tem um encontro orientado para os casais, quer que os casais vão participar, mas não tem ninguém para poder dar um apoio com os filhos. Como é que esse casal vai, gente? Se não tem ninguém que fique com as crianças, não é? Vai ter que dividir o marido e a mulher. O marido não vai querer ficar cuidando dos filhos, para a esposa ir para a igreja. Ele sem ela não vai, não é? Fica complicado. Então tem que descobrir qual é a necessidade. É o que você falou, é solucionar problemas. Por que esse casal não está vindo? O que não está interessante? Está interessante, mesmo assim eles não vêm? Qual é o empecilho? Como é que a gente pode ajudar? Não é? A gente pode montar uma força-tarefa e alguém ir ficar com as crianças na casa. A gente pode ter um grupo aqui cuidando das crianças. Podemos fazer um retiro paralelo. Funciona para as crianças de todas as idades. Aí, olha, tem muito o que se pensar, hein? Sim. Eu costumo dizer que quando você é criativo, você se torna mais sensível. Porque você começa a se colocar no lugar do outro. Foi exatamente isso que você falou. Você começa a se colocar no lugar do outro. Você sai de si. Mas o que esse fulano... Vou pensar como ele agora. Então, você vai lá, mas eu não tenho ninguém para deixar o meu filho. Ou, N problemas que você enfrenta, mas que você, como pessoa, você não vai entender mesmo e vai achar que aquilo é fútil. Mas para aquela pessoa é um empecilho muito grande. Então, é ser empático, é se colocar no lugar da pessoa mesmo. Você ministra workshops, não é isso? Isso. Como é que funciona, Jamerson? Então, nós iniciamos um projeto de workshops pelo Brasil. Então, nós fizemos o primeiro workshop agora em março. Fizemos o primeiro workshop em março. E ele tem um molde totalmente diferente, assim. Poderia se chamar palestra? Poderia. Só que eu queria que os meus convidados, que eu nem chamo de trainees, chamo de convidados, eu quero que eles vivam uma experiência diferente. Então, lá a gente criou um game para que eles... exercitem as múltiplas inteligências. Existe uma teoria das múltiplas inteligências e a gente quer que eles explorem todas as inteligências humanas. Então lá a gente tem perguntas sobre fé, sobre vários assuntos. Então nesse game eu não vou
Eu não vou explicar muito, porque senão perde a graça para quem participar. Mas temos um game, temos momentos de motivação dentro do workshop, porque muitas pessoas vêm presas para um workshop e pensam que vão aprender a mexer em ferramentas, como no Photoshop, Illustrator. E, na verdade, não é isso. Ela precisa ser livre para criar. A ferramenta é o que menos importa. O que importa é a sua cabeça estar livre para criar. Então, a gente leva esses workshops para desbloquear as pessoas e principalmente dentro das paróquias, dos grupos de oração, é onde a igreja precisa hoje. A gente precisa formar os leigos. Os padres também precisam, mas eles já têm uma formação muito boa. Mas os leigos têm que se engajar, mas que se engajem com um novo jeito de ser com qualidade. Com qualidade, com certeza. Olha, gente, tá aí uma opção de um programa para você lúdico e útil, né? Então, eu vou pedir aqui para o Jamerson deixar os contatos para que você possa também se informar, você que é daqui da região ou que está passando por aqui pela região, já entrar em contato, descobrir quando é que é o próximo workshop, como se faz para participar, porque de repente vai ser algo muito bom para você, não só para a sua atuação na sua comunidade, mas para a sua vida. Você passa os contatos para a gente? Sim, eu vou passar o link do site, porque lá tem todas as informações, a pessoa pode se informar de datas, valores. É www.agenciarise.com.br/criatividade. RISE. RISE. R-I-S-E. R-I-S-E. Tá, /criatividade. Jamerson, valeu. Muito obrigado, foi um prazer imenso estar aqui na Canção Nova. Prazer é todo meu. Que bom ouvir você tão animado, entusiasmando tanta gente a criatividade com você. Obrigado. Muito obrigado. Nós estamos encerrando o Papo Aberto. Seja criativo. Deixe seu comentário na nossa página do Facebook, facebook.com/papoabertocn. Um grande abraço para você e até semana que vem.